Bem-vindo ao Mar de Letras. Sónia Jardim, a nossa convidada de hoje, marca um regresso a uma boa conversa e também a revelação de uma nova heroína para crianças e, se calhar, também para adultos. Já lá vamos. Para já, Sónia, bem-vinda de novo ao Mar de Letras. Muito obrigada. Primeiro mergulhou em cerca de 5 séculos, 500 anos de história familiar para, enfim, do fundo mais profundo das raízes da sua família, escrever O Segredo. Agora, escreve para os mais novos. Que desafios diferentes é que encontrou em cada uma destas duas tarefas? Ambos são uma forma de recuar ao passado de Cabo Verde, às ilhas de Santo Antão, principalmente, e à ilha de São Vicente. Claro, tem uma base investigacional também este livro, de uma forma mais leve, evidentemente, mas houve toda a preocupação de chegar ao público infantil, levar o público infantil comigo até ao passado de Cabo Verde, às brincadeiras, às tradições de Cabo Verde, acompanhar essa traquina Seti nas suas brincadeiras, nos seus receios, nas suas vivências, dando a conhecer também o passado da ilha, principalmente da ilha de Santo Antão. Sente que estava a escrever para um público muito mais exigente? Sim, sim. É um desafio maior, é um desafio que traz um sentido de maior prazer, porque as crianças, por exemplo, eu dei esse livro, o primeiro leitor desse livro, quando eu terminei, foi Miguel. Sim, foi Miguel, meu filho. E ele indicou, basicamente gostou de tudo, o que é que queria ver alterado. É um público, as crianças, como toda a gente sabe, é um público sincero. Diz logo o que é que pensa, ou gosta ou não gosta, não há meio termo. Portanto, foi uma preocupação, esse é o meu bebé literário, tive todo o trabalho em pensar o que estava a fazer, claro que Família Jardim claro. É um trabalho mais tratado, mas pôr-me do outro lado, voltar a ser criança, com a preocupação também de dar a conhecer, com essa preocupação pedagógica, não é um livro meramente, são histórias, não são histórias. A Sónia apresenta-se como filha e como neta de cabo-verdianas, em rigor de santantonenses. E agora, a pequena Seti, a sua heroína, tem também aventuras na ilha de Santo Antão. O que é que tem de especial esta ilha? Tem tudo. É uma ilha mágica. É o sítio onde muitos autores cabo-verdianos e não só, muitas pessoas dizem que se conseguem reencontrar consigo próprias, em que conseguem ter tempo para ouvir o som do silêncio, em que nos sentamos a contemplar as ilhas que circundam a ilha de Santo Antão, ouvir a água a correr pelas levadas, em que temos tempo para sermos nós próprios e para fazermos parte de uma comunidade que está sempre à espera de mais alguém que se interesse pelas causas, pelos problemas. É um povo muito especial, é uma terra muito especial, além da magia que a terra própria tem. Eu, quando chego a São Vicente, vou daqui para a primeira ilha de São Vicente, depois de Santo Antão, quando estou a fazer aquela travessia de barco de São Vicente a Santo Antão, já o coração vai a palpitar, é o chamamento da terra. Eu não sei explicar, se é que consigo transmitir alguma ideia. Se é que há explicação. Sente que voltou a ser criança a escrever este livro? Sim, sim. Essas são algumas vivências de uma traquina Seti, já agora se posso desvendar, é a minha mãe, é uma homenagem também à minha mãe. As partidas que ela me contava quando eu era pequenina e não conhecia Cabo Verde, ela contava-me o que é que se tinha passado, as traquinices que ela fazia, e que me fascinava aquelas histórias. Ficaram na minha caixinha das memórias. No seu disco rígido. É, mesmo. E até que depois comecei a contá-las ao meu filho, e o meu filho também adorava e ria-se, e como ele gosta muito de história, além das histórias da própria Seti, tem histórias das tradições de Cabo Verde para além daquela. Por exemplo, há uma história em que Seti vai a um casamento e há várias peripécias nesse casamento e ela descreve o pormenor. Os casamentos em Cabo Verde duram 3 dias ou até 5 dias, e depois a seguir tem uma história a explicar
a fundamentação daquela celebração para complementar à história da Traquina Shetty. Houve essa preocupação de ter também a justificação da história para aquela celebração. A Sónia ouvia contar muitas histórias, que depois verte neste livro de aventuras de Cabo Verde, até porque cresceu em Lisboa. E eu sei que em Lisboa, muito novinha, aos 4 anos, já ia ao cinema todas as semanas. Acha que esta educação cinéfila deixa marcas na sua criação literária? Sim, de certeza absoluta. Eu sou uma amante de cinema e marca... o cinema foi uma primeira entrada no mundo imaginário. E esse mundo imaginário, até a pesquisa, tudo contribuiu para esta grande paixão pela escrita e pela investigação. Eu assumo como uma escritora, eu assumo como uma operária da escrita, mas tenho uma grande paixão pela investigação. Antes de escrever, o que me dá mesmo muito prazer é a fase de investigação e de compilar toda aquela informação. Portanto, sim, o cinema e a leitura muito cedo, claro, contribuiu para... Era sobre isso que ia falar, porque se ia ao cinema com 4 anos era porque já conseguia ler as legendas. Sim, conseguia ler e entrava, já era conhecida. Começou a ler muito nova e agora escreve, pelo menos nesta fase da sua criação, escreve para gente também de palmo e meio. Quais é que eram as histórias que a faziam sonhar em pequena? Além das histórias que a sua mãe lhe contava, das que lia, quais é que a faziam sonhar? Eu sou uma sonhadora e continuo a ser uma sonhadora. Talvez ingênua, mas sou sonhadora. Eu lia todo tipo de livros. Pequenina, livros de detetives, depois passava para uma Heidi. Adorava a Heidi, já fui a Mainfeld lá até da Heidi para ver. Pronto, não me limitava. Depois ia, por exemplo, a umas senhoras de Missalonghi, que era um romance da Colleen McCulloch, que para alguns foi considerado um romance de cordel, mas eu, miúda, também me identificava com assistir ao desabrochar do poder de 3 mulheres naquele clã na casa de Missalonghi, mulheres que aparentemente numa sociedade não poderiam ter poder. Portanto, eu lia um bocadinho de tudo, desde a coleção azul, andava por... adorava ler, e adoro ler. Foi um fascínio imediato. Sim, quando descobriu a leitura, apaixonou-se logo pelos livros. E é uma paixão que não alarga ao longo da vida. Não. E nota-se lá em minha casa, tenho grandes problemas já de logística com os livros, mas gosto muito. E é o que realmente sinto prazer e gosto. É paixão. Mas tem outras paixões, nós sabemos que também pinta e que até recebeu um galardão em 2006. E como tal, seria de esperar, digo eu, uma obra ilustrada por si. E ela está aqui. Foi Seti. Gostou do resultado final? Sim, gostei muito. As pinturas são minhas, com exceção de uma que é do meu filho. Que é... Qual é que é já agora? A visita à Mana Teresa, é um recorte, é uma castanha. Com ele com 5 anos, exato. Quis dar o seu contributo. Este é o contributo do Miguel. É do Miguel. E pronto, e como eu digo, isso foi tudo pensado por mim. O tamanho do livro, as pinturas, o ser cozido para facilitar aquela partilha entre pais e filhos e poder remexer e os livros não se começarem a descolar. Foi feito com muito carinho e realmente deu-me um grande prazer, porque conciliei, lá está, a investigação de uma forma mais leve, a escrita e a pintura. As minhas 3 grandes paixões. Numa dessas suas paixões, a escrita, que é no fundo aquela que acaba por a trazer aqui ao Mar de Leda já por 2 vezes, sei também que aos 7 anos já escrevia e que ganhou um concurso. Um concurso com a escrita de um conto. Sabe-lhe particularmente bem regressar agora aos contos? Muito, muito. E à medida que vamos crescendo, então a mim, é bom recuar à infância. E enquanto tivermos aquela criancinha dentro de nós e estivermos sempre a chamá-la, a vida até flui de forma mais leve e com menos preocupação. Portanto, sabe muito bem voltar ao princípio para continuar a caminhada. O seu conto premiado aos 7 anos era sobre o quê? Era a Grinalda, ainda lá tenho em casa.
Era um bichinho esquisito que tinha umas gipsofilas na cabeça e vivia numa floresta e achava-se, uma vez vê-se ao espelho e acha-se muito esquisito. Mas depois andava sempre escondido até que aparece e os animais ficam todos fascinados. Então depois ele sentir-se, afinal, era quase o rei dali da selva, era Grimaldo. Sente que descobriu logo aí que queria ser escritora? Ou... Agora sim, na altura não, porque o caminho, a vida foi indicando empurrando para outras portas, até que cheguei à porta que realmente tive a possibilidade de poder abrir a porta que realmente me dá prazer, o que eu agradeço. Mas entre esse conto de que nos falou agora e a publicação da família Jardim, O Segredo, sempre a o escrever. livro exatamente, esteve sempre a escrever. Sim, sempre a escrever, mas nada para publicar. Nada para publicar. Não. Mas guardou para si? Sim, tenho poesia, contos, outros contos, pensamentos, era sempre... Porquê que abandonou essas obras? Porquê que abandonei? Eu não as abandonei, eu não lhes tinha dado a oportunidade delas aparecerem. E tirei um curso que não tinha a ver com isso. Não foi tanto... foi mais uma opção pensada do que sentida. Se calhar optei pela via mais fácil na altura e a via que era dada como aparentemente correta. Mas que afinal fui por essa via, criei umas bases para estar nessa via e poder ir Foi pela por outro via caminho. errada para provar que estava certa. Exatamente. Revisita esses seus escritos guardados lá em casa? Sim. E olha para eles com carinho ou descobre que há ali obra para inspirar futuros trabalhos? Tem alguns, então a nível de poesia, que já mostrei a outras pessoas e tem, mas principalmente revisito com muito carinho. E, independentemente do que lhes acontecer, será sempre com muito carinho. Nós vamos agora ouvir um pouco do novo livro de Sónia Jardim, As Aventuras de Seti, na Ilha de Santo Antão. A propósito de casamento, vamos reviver com maior pormenor o casamento em Santo Antão, uma das festas preferidas de Setim. A festa começa cedo, vários dias antes da desejada chegar. As mulheres vão procurar madeira para a boda. Andam e quando encontram, começam a cantar cânticos de louvor. Agradecem a Deus já terem lenha para cozinhar. Os amigos do noivo tentam raptar e esconder a noiva. Sabem o que acontece quando conseguem raptar. A madrinha e o noivo têm que pagar uma quantia para que a noiva possa regressar para junto do amado. Quando regressam da igreja, a mãe da noiva abençoa os recém-casados. As duas sogras acendem o fogo na casa dos recém-casados, com pedras e cinzas por elas trazidas das respectivas casas. Sónia, quando escreve para crianças e para adultos, vê o mesmo mundo da mesma forma? Não, para crianças é um mundo tem que ser mais apelativo, um mundo mais motivador e motivante, um mundo que incuta a esperança, o desafio. Claro que para adultos também é um mundo mais pensado. O mundo para as crianças tem que ser um mundo mais emocional, um mundo mais sentido. Ou seja, a sua escrita é, por assim dizer, mais racional quando pensa que se está a destinar a um público mais adulto e, assumidamente, mais afetiva, mais emocional quando escreve para criança. Sim. Bom, o emocional também está presente na parte quando escrevo para adultos, mas tem que ser um emocional que incuta mais motivação, uma motivação, um desafio e até que desenvolva aquela aquela vontade de ler e até mesmo de escrever porque é o início, o livro para uma criança tem uma função que eu considero mais desafiante para quem o escreve e para quem o lê. Há uma outra preocupação, o livro passa mais até como uma missão. Sim.
E nesse sentido... Sendo que num ou noutro dos seus momentos criativos, por assim dizer, o passado marca uma presença muito forte. Sente que, de certa forma, o passado é o passado que abastece a sua inspiração literária? Sim. Começou pela genealogia, pronto, é logo a marca do passado, não podia ser mais forte. Depois o recuar ao passado com as crianças. O passado está lá, quer queiramos, quer não. Eu tive a felicidade de ter um passado que me deu as bases, ou que me criaram, e eu fui aproveitando as bases para estar neste presente de forma com bastante prazer e com a abertura de um futuro que espero que dignifique o passado que recebi. Sendo que a marca do passado no seu mais último livro, As Aventuras de Seti na Ilha do Santo Antão, é o facto de, pergunto eu, ele se inspirar em factos verídicos, mas ser uma fantasia. É uma fantasia no sentido só de quem ainda não a viveu, porque ele não é fantasia. Ele é verídico, a Seti existiu, como eu disse. Essas aventuras, essas histórias, as pessoas estão todas identificadas pelos seus verdadeiros nomes, elas existiram, fazem ou fizeram parte da história de Cabo Verde. Também com Polinha aqui em Lisboa. A Seti depois vem para Portugal, depois há as aventuras dela na Feira Popular, na antiga Feira Popular ali em São Sebastião. Portanto, tudo existiu e as pessoas estão lá identificadas. As crianças vão criar a sua... como eu disse, já recuando um bocadinho atrás, o meu filho foi o primeiro leitor desse livro e foi ele que fez a apresentação, pediu-me para fazer a apresentação em Cabo Verde. Fazia todo o sentido, foi uma grande responsabilidade, mas fazia todo o sentido, já que era para crianças, e sendo ele também um leitor entusiasta e adora a história, pronto, ele apresentou o livro. Mas ele disse uma frase na apresentação, ele fez o seu texto, depois só me deu para eu, se concordava ou não, se podia dizer aqui, porque ele é muito independente. Disse que esses contos, essas histórias eram maravilhosas, porque eram verdadeiras, mas faziam feliz a imaginação dele. E aquilo, pronto, isso está lá. Uma grande frase. Pronto, e marcou-me e lá está. A fantasia está presente a partir do momento que a criança e o adulto, porque esse livro é para ser partilhado, esse livro não é limitado nem limitativo ao público infantil, é para ser partilhado, os adultos também têm que estar presentes nele. Mas a partir do momento em que a criança consegue fantasiar para além dessas traquinices. Aí é o auge do escritor que quer direcionar a sua escrita para o público infantil. O Miguel, de quem temos estado a falar, que foi o seu mais severo crítico e também que teve a incumbência de apresentar este livro, no qual também tem o seu contributo, como já vimos. Sim. Ele também dá mostras de poder vir a seguir uma carreira nos livros? Fizeram-lhe essa pergunta, ele foi entrevistado pela televisão de Cabo Verde, fizeram-lhe essa pergunta e classificaram de aspirante a contista. E eu, sim, eu posso seguir essas pisadas, mas eu quero ser engenheiro agrónomo para vir para Cabo Verde para desenvolver um antídoto contra a praga de mil pés. Porque ele acompanha muito a realidade cabo-verdiana. E ouve-nos a dizer que todos os anos as culturas da batata são atacadas pela praga de mil pés e aquilo a fazer muita confusão e então diz que se vai empenhar, gosta muito de escrever, ele adora ler, adora história, então história de Portugal, sabe os reis, os cognomes, as batalhas, é uma coisa impressionante. E está sempre, e adora investigação. Por exemplo, chega ao fim de semana e diz, este fim de semana vais fazer alguma investigação? Olha, estive a ler um livro agora estava a ler um livro sobre o sistema solar e a Via Láctea. Vou deixar aqui este livro porque és capaz de ter umas ideias. Pronto, então também vibra muito e é uma excelente companhia. E tem intervenções assim, desta é a parte, inteligentes, que às vezes me vão encaminhando. Nesse livro ajudou-me imenso. Falou do estímulo à investigação que vem até do seu filho e há pouco também nos disse que até este livro, sendo um livro mais leve, por assim dizer, também ele teve um trabalho de investigação, necessariamente também ela mais leve. Mas como fez a investigação para este livro? Pronto, temos a parte das vivências, das histórias, das pessoas que existiram e que a minha mãe me ia contando. Depois foi afinar pormenores
ao nível das próprias famílias que são aí mencionadas, e depois há aquelas tradições e celebrações que já fui para arquivos, fui à Torre do Tombo, ao Instituto Ultramarino, para justificar, para passar da oralidade então ao papel, ao arquivo. Foi basicamente nesse sentido. Conseguiu juntar aqui contos que fazem rir, que fazem chorar, que são para crianças e que são para adultos. Existe uma moral subjacente a estes contos? A moral é principalmente ser feliz, a criança sentir-se feliz, mas ter a noção de que a Seti, apesar de toda a sua felicidade e traquinice, na vida também há aqueles momentos de receios, de aprendizagem, que também passa por aí. Também muitas histórias passam nesse sentido. E até desmistificar, há aí uma história sobre uma casa, as casas do meio e a casa do sul, que são duas casas que estão em ruínas atualmente em Santo Antão, e criou-se um mito que a geração posterior à minha geração ainda olha para aquelas ruínas com medo, porque se dizia que quando estava muito calor em Santo Antão, quem fosse colocar naquelas casas, que eram casas, foram mandadas construir pelo meu trisavô António Luís Delgado, de propósito para as caminhadas que as pessoas faziam entre várias localidades para o local mais central, onde se ia apanhar os faluchos para ir para outra ilha. Ali era sítios de paragem, mas depois fosse criando o mito, quem andasse no calor e fosse para essas casas, desaparecia. Então, atualmente, a geração não sabe porque é que aquelas ruínas, porque é que são aquelas casas, de onde é que aquilo veio. E aí está a história, porque é que foram construídas, também desmistificar alguns mitos e lendas. Este livro, além de outros, tem um grande mérito, mas curiosamente esse mérito deste livro é também uma das suas mais árduas tarefas. É porque este livro ajuda a colmatar uma enorme lacuna que existe na literatura infantil de Cabo Verde. Existe, é verdade, há muito para ser feito. Tem-se feito atualmente alguns tratados de história de Cabo Verde, mas o público infantil, eu sou madrinha de uma escola lá em Santo Antão, e o público infantil está a ser esquecido, se é que alguma vez foi realmente tido em conta esse público infantil. Tanto a nível de educação em Cabo Verde continua a ser, ao nível africano, está muito bem cotada, mas eu tenho vindo a assistir, assim como a nível mundial, mas fala-se muito agora nos ciclos, mas eu considero que isso também não é desculpa. Estão a descurar muito a parte educacional em Cabo Verde. Atualmente, na maior parte das escolas, é uma batalha para aquelas crianças conseguirem. Os bons alunos são mesmo muito bons alunos, porque estudam em condições que nós não podemos de todo aceitar. Eu consegui financiar a recuperação da escola que sou madrinha, mas há ali escolas que são vidros partidos, calor insuportável, não tem uma planta. Aquilo são crianças que batalham arduamente e tem que ser dado o devido valor e que estão sempre à espera dos livros. Eu mando para lá livros, eles vibram, adoram ler, portanto, tem que haver uma maior preocupação e espero que assim agora já começa a haver alguma esperança de que haja um maior interesse por parte dos escritores em atingir aquele público infantil. Porque O facto de ser madrinha de uma escola em Cabo Verde, na altura em que estava a escrever este livro, servia como inspiração ou como um aumento da sua responsabilidade? Ou as duas coisas? As duas coisas. Uma inspiração, mas um aumento de responsabilidade. Fiz questão de fazer a apresentação do livro em escolas de Cabo Verde. Saí dos formalismos e fui para as escolas. Apresentei na escola em que sou madrinha, apresentei noutra escola, que é uma escola que alberga imensas crianças, desde os 8 até... E fiz com que o público, dito mais convidados, fossem obrigados a ir à realidade das escolas e estar entre as crianças, e foi muito enaltecido. Soube-me bem a mim, soube bem às crianças e as pessoas, se calhar quem fica
fora dos muros, teve um bocadinho mais noção de que as coisas não estão assim tão favoráveis. Este livro foi lançado em Cabo Verde, foi apresentado em Lisboa. Como é que tem estado a ser recebido nestes dois mercados? Muito bem, muito bem. Agora vou apresentar cá em bibliotecas e também escolas e tem estado está a correr muito bem. Acha que Seti ainda vai ter mais aventuras? Ou virar uma outra heroína? Há muitas mais aventuras da Seti. Essas são aquelas que realmente marcaram logo a minha memória, mas há muitas. Mas agora não estou nas aventuras da Seti. Está a trabalhar em quê agora? Não, estou já em investigação para uma outra obra. É ótimo, que certamente inspirará uma próxima conversa, porque esta está a terminar. Mas não vai terminar sem que primeiro nos fale sobre Chiquinho, a sua sugestão de leitura para hoje. Chiquinho, eu trouxe Chiquinho, de Baltasar Lopes, porque é subejamente conhecido, acredito que sim. É a obra que marca a literatura cabo-verdiana, digo mesmo a cultura cabo-verdiana. É um romance autobiográfico, no qual eu também me identifico bastante e gosto muito desse género. E foi a obra em que o Baltasar Lopes denuncia pela primeira vez os problemas de um Cabo Verde na primeira metade do século XX e em que introduz formas sintáticas e expressões em crioulo. Há uma identificação dele com o Chiquinho, ou seja, é a infância de Baltasar Lopes. Baltasar Lopes é o ícone da cultura cabo-verdiana, foi ele que fundou o movimento dos claridosos com o Manuel Lopes e o Jorge Barbosa. E, como eu dizia, há uma identificação do Baltasar Lopes, do Nhoa Baltas, com essa personagem, a sua infância na ilha de São Nicolau, a sua passagem para São Vicente. E não vou desvendar o fim, mas diz que a vida, muitos defendem que a vida de Nhoa Baltas não terminou como a de Chiquinho, porque conheceu Lagedos. E Lagedos é o meu sítio em Cabo Verde. A minha avó, nós temos casa em Lagedos, a minha avó viveu sempre em Lagedos, e ele apaixonou-se por Lagedos, o que fez com que ele ficasse em Cabo Verde. Apaixonou-se pela terra, aquilo que eu dizia há pouco, de ouvir o som do silêncio, de fazer parte daquela comunidade de Lagedos, onde eu também sou madrinha da escola, com a particularidade que apaixonou-se pela terra e apaixonou-se pela prima direita da minha avó. Então... Sempre histórias. Foi. Sempre histórias. E fica aqui a sugestão de leitura, com a particularidade de termos tido o privilégio de ter aqui uma primeira edição. É a primeira edição de 1947. Sónia, foi um gosto, mais uma vez, conversar consigo. Também, espero tê-la cá em breve, que é sinal que temos mais obras acerca das quais falar. Obrigada. E assim termina mais um Mar de Letras. Nós gostamos tanto da sua companhia que não a dispensamos no nosso próximo programa. E eu despeço-me. Até lá.